Estamos aqui no Entre Linhas, como sempre, trazendo a informação através da arte para vocês, notícias de Umuarama, Pérola e região. E nesse último domingo tivemos a eleição para os membros, do Conselho Tutelar, e nada mais justo do que darmos o privilégio aqui para a Pérola, para a nossa vencedora, que tirou em primeiro lugar. Na verdade, tivemos 5 vencedores, mas a Leonice Ribeiro foi a mais votada. Então, Leonice, em primeiro lugar, agradeço a sua presença, no caso aqui, você dando uma entrevista de primeira mão para o Entre Linhas, e queria que você falasse um pouco sobre essa emoção, claro, de ser a vencedora, a número 1, se você esperava isso do público aqui de Pérola. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada pela entrevista, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou ficando muito chique, né? Você me dando entrevista para Entre Linhas. Assim, em primeiro momento, eu jamais esperava uma votação tão expressiva, com esse número tão grande de votos. É óbvio que eu tive o auxílio dos amigos, inclusive você, seu esposo, que me apoiaram e foi um dos primeiros que começou a fazer a campanha para mim. E todos os demais amigos que eu tenho nessa vida, graças a Deus tenho bons amigos, que me apoiaram e que foram os meus cabos eleitorais. Porque eu, estando aqui durante a semana, estando em Umuarama, não tinha como fazer a minha campanha. Mas eu me surpreendi pelos 313 votos e eu sei que isso aumenta a minha responsabilidade perante a comunidade, né? Com esse número de votos expressivo. Na verdade, todos nós, imagina, 313 cobrando, fora o restante que, embora não tenha votado, também vai cobrar do mandato aí de todos os 5, né? E nós tivemos, como eu bem disse, outros vencedores também, que foi, eu quero que você me ajude se eu esquecer o nome de alguém, até para dar também a importância que todos têm, né, um mandato. O que eu me lembro aqui é a Fabiana Andrade, que ficou em segundo lugar, a Adriana Keiko em terceiro, né? E Elisanete Vital, foi isso, em quarto, e Isa Paulina em quinto, é isso mesmo? Então, assim, todos, obviamente, estão de parabéns e esperamos que façam uma gestão em prol das nossas crianças e adolescentes. E queria que você falasse também, Léo, sobre a campanha em si. Você bem falou, você não fica, né, em Pérola e, na verdade, é o que dificulta, né? E eu senti, aí uma pergunta minha, de apresentadora, eu senti muita dificuldade, porque em outros municípios, essa eleição foi no Brasil todo, como eu já disse, nós tínhamos, no caso, a rede social, a mídia, né, a internet, para ajudar na campanha. E eu senti que Pérola não teve isso. Eu mesma recebi de São Paulo, Rio, municípios aqui do próprio Paraná, e Pérola não foi permitido, na verdade, a eleição, no caso, a campanha pela internet. O que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, e aí eu também complemento depois o que você acha. Eu acho uma pena, porque para mim é um retrocesso, né, você não poder acompanhar a evolução do mundo. Consequentemente, hoje, a mídia social, a internet faz parte das nossas vidas, né? Da criança de 1 ano e meio, 2 anos, já está tendo acesso à internet. Então, não usar a mídia para fazer a campanha, eu acho um retrocesso. Pois porque isso economizaria papel, tempo, todo mundo teria um acesso muito maior, porque muitas pessoas não sabiam dessa eleição, porque não tiveram essa informação, porque foi pouco noticiado nas redes sociais, na mídia. Eu acho que, ainda que Pérola, eu falo e parabenizo Pérola, porque foi um dos que votaram bastante, foram das pessoas que foram lá votar, porque em Umuarama, eu não tenho a certeza, mas foi em torno de 1.000 e poucos votantes, passa um pouco de 1.000 e poucos votantes. Então, assim, Pérola participou massivamente em relação ao número de outras localidades. Mas eu digo que só foi esse número de votantes não foi maior, pelo fato de não ter acesso à mídia social. Eu acho uma pena. Mas eu acredito que no próximo, daqui 4 anos, eles usem a mídia, até para a campanha política municipal, né? Quem sabe? Não, é importante você dizer isso, que você bem disse. Você teve seus amigos como cabos eleitorais, isso é importante, que a gente tem que começar são com os amigos mesmo. Mas a mídia, como você bem falou, a internet é uma globalização. O mundo hoje está assim, né? Aqui a gente não pode estar diferente dos grandes centros. E acho que é um bom pensamento para a Pérola começar a evoluir, como você bem falou. E eu sinto que as pessoas aqui têm um pouco ainda de medo da internet. E foi uma pena, porque nós ajudamos também outras pessoas de outros municípios e de
Pérola, onde a gente tem o maior carinho, não foi possível isso. E teria, como você bem falou, uma questão ambiental, de economizar papel, ser uma campanha mais barata, não precisar investir nisso. Então, eu acho bem importante que isso se evolua, né? Até para que a cidade também mereça ter todo esse desenvolvimento que já tem em outros municípios também do Paraná. Acho importante isso, e você vai estar lá agora, quem sabe, você e os nossos companheiros que também foram eleitos, já trazer essa visão também que o presidente dos Estados Unidos usa a internet, a nossa presidente, outros políticos, então não tem por que fugir da internet. Isso era uma coisa que eu queria falar. Outra coisa, eu queria que falasse também o pessoal que foi facultativa, né, gente? Essa eleição, na verdade, as pessoas não são obrigadas a irem lá votar, por isso que você falou até do número de votantes. Agora, também queria que você explicasse um pouquinho da função do Conselho Tutelar, né, que é defender aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais um pouquinho sobre o que a prova, como que vocês passaram, vocês fizeram prova também, como que foi essa escolha, não até chegar na eleição, não só pela eleição. Foram 3 etapas. Em princípio, foi um processo seletivo, né, que foi o Ministério Público junto com o Conselho do CMDCA, que escolheram os candidatos que iriam para fazer a prova. Foi a segunda etapa. Houve uma prova baseada no ECA e nas leis, no CONANDA, nas leis da criança e adolescente, e umas portarias que referente ao Conselho da Criança e Adolescente. E a terceira etapa foi para a eleição, que é essas pessoas que passaram na prova que foi para a eleição. Sim. E é importante você falar isso, que a pessoa tem todo o processo seletivo, né, que é de idoneidade moral, maioridade, e aí também faz a prova, tem muitos que não chegam a se tornar candidatos por conta da prova também, isso é importante. E como seria assim agora a sociedade, vocês na verdade vão cobrar, entre aspas, né, de vocês, a gente espera uma gestão diferenciada desse grupo também, e inovando, como a gente falou do caso da internet, entre outras coisas, até para denúncias também é importante, né? A internet, em defesa das crianças e dos adolescentes, a gente tem que usar também como ferramenta. E eu queria que você falasse, você também com a sua experiência, a Leonice já foi, aqui já trabalhou muitos 9 anos, 10 anos em cartório, né? Já sempre lidando com a parte de alguma forma da justiça. Também foi secretária de saúde, né, no mandato anterior. Queria que você falasse dessa experiência, do conjunto dessa experiência que vai trazer para você nessa gestão, né? É formada, é bacharel em Direito, então eu queria que você unisse tudo isso e falar um pouquinho do que você pretende contribuir para a cidade através da sua gestão. Em princípio, eu digo que vontade de trabalhar não me falta. Então, eu acho que você tem que partir dessa premissa de ter vontade de trabalhar. Porque a função do conselheiro tutelar não é fácil, né? Você só lida com a vida e os direitos violados da criança e do adolescente. A função principal é essa. Quando esses direitos forem violados, você estar presente, se houver denúncias de maus tratos, você tem que investigar, que é até onde a justiça permite que a gente investigue, é óbvio, né? É o papel do conselheiro. Trabalhar junto com o Ministério Público, junto com o Conselho da Criança e do Adolescente, fortalecer a rede municipal, que sem a rede municipal fortalecida e não tem como o conselheiro trabalhar. E quando eu digo a rede, o que é a rede? São todos os segmentos da sociedade, ou seja, escolas, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, os conselheiros, né? Principalmente os conselheiros que fazem parte do Conselho da Criança e do Adolescente, juntamente com o Ministério Público. Então, assim, para que facilite o trabalho do conselheiro, é de extrema necessidade que a rede funcione. Se a rede não funcionar, não tem como você continuar. É óbvio que o que me pode, você fala assim, pelo fato de eu ser bacharel em Direito, eu posso desenvolver um trabalho melhor? Não. Eu acho que eu posso ter uma interpretação das leis um pouco com mais facilidade do que os demais, mas dizer que eu posso desenvolver um trabalho melhor pelo fato de ser bacharel em Direito, não. Eu não acredito nisso. O que vai me dar é um pouco mais de facilidade na interpretação das leis, óbvio, né? Mas acho que todo mundo, também eles vão ser capacitados, também vai ter a capacitação antes da posse, né? Todo mundo vai ser capacitado, então...
Sim, não, na verdade a diferença não foi nem a questão, né, até porque nem necessita, né, para ser candidato que seja formado a um nível superior, não tem necessidade. Mas sim para uma questão, como você bem disse, de autenticidade, de iniciativa, de ver com bons olhos e de inovar e de fazer tudo para a defesa mesmo e garantir os direitos da criança e do adolescente. Isso é muito importante, você bem falou com a sua experiência, você sabe disso, que é importante que os médicos, a secretária de saúde, de educação, professores, todos estejam enganjados e ajude e contribua para o Conselho Tutelar a fazer com que chegue até o Ministério Público, até a Justiça, o que realmente é em defesa deles. Mas também nós temos o outro lado, e sempre tem aqui as drogas, os menores infratores, e também falar um pouco, né, Léo, da responsabilidade dos pais em relação a seus filhos, as crianças. A educação, a gente sempre fala, é de casa, né? A escola dá continuidade, ensina, mas começa em casa, no lar, na família. Então, os pais também são responsáveis por seus filhos. É importante porque as pessoas podem achar que não, o conselho agora é que vai direcionar, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade em relação ao que o meu filho faz ou deixa de fazer, sendo certo ou errado, ou por ele, o fato dele ser menor, etc. Então, eu queria que você falasse também sobre isso, a participação, como você bem disse, e a responsabilidade dos pais também na educação dos filhos, né? Eu digo que a evolução do mundo, o mundo mudou, evoluiu, mas uma coisa que a gente não pode negar é que nada mudou, não muda a responsabilidade do pai em relação ao filho. Você delegar para a comunidade, para a escola, a educação do seu filho, não é por aí. Eu acho que cada um tem o seu papel na sociedade. Ou seja, os pais têm que educar os seus filhos, a escola dar conhecimento para os seus filhos, né? A comunidade, óbvio, tem que dar seus bons exemplos, mas principalmente os pais têm a maior responsabilidade nas crianças e adolescentes. E quando você vê assim, eu vejo assim, uma criança de 14 anos, de 12 anos, bebendo na rua à noite. Onde está o pai dessa criança? Que não sabe que essa criança está na rua bebendo. Então, assim, às vezes é muito mais fácil você delegar para a comunidade cuidar do teu filho, né, do que você propriamente cuidar. Então, eu acho que nós temos que fazer um trabalho, isso quando eu falo em educação, saúde, fazer um trabalho nas escolas, palestras, né, palestras educativas, orientar esses pais, que eu acho que a função do conselho também é orientar e aconselhar os pais quando houver algum problema, né. Eu acho que todo mundo, você é mãe, eu não sou mãe, mas você é mãe, você sabe da preocupação que é educar, a responsabilidade que é educar uma criança, né. Não, e tem, como você bem disse, aqui por ser um município até menor, os municípios do interior, normalmente, ele tem essa facilidade, como você bem disse, de se vender uma bebida alcoólica, de se pegar um carro sem habilitação, essas coisas que normalmente na cidade grande, não que não aconteça, a gente sabe disso, só que dificulta você ter acesso, até a própria cidade, por ser mais perigosa, ter mais violência, os pais de alguma forma seguram um pouco mais. Na cidade interior, cresceu ali, já conhece todo mundo, fica mais fácil, vende para mim que eu sou filho de José, de João. Então, isso é importante você frisar, que isso se torna um pouco mais ainda agravante essa responsabilidade dos pais, que tem que se exigir e dar exemplo também, porque as crianças e os adolescentes são muito dos exemplos e não do que nós dizemos, né? Então, assim, eu não posso falar, use a carteira de habilitação se a minha está vencida e eu não uso, e se eu não posso dizer não beba e dirija se eu faço isso, enfim, uma série de coisas que a gente entra em outra seara. Como se diz, você bem falou, vocês vão tomar posse em janeiro e nós queremos que a gestão seja aí de inovação, de fiscalização do Estatuto da Criança e Adolescente, fazendo valer realmente e trazendo um benefício que fique na história, que marque Pérola como uma cidade que está realmente evoluindo. E eu acho, e volto a dizer, que a contribuição da internet nesse ponto, para a denúncia, para poder o canal agora, como você bem falou. Exatamente. Então, tudo tem que ser interligado a partir de então. E eu queria que você deixasse aqui seu recado, agradecesse quem você quisesse também em relação não só à eleição, mas ao que você pretende fazer. E, obviamente, fica aqui meus parabéns para todos os outros vencedores também. Na verdade, eu trouxe a Léo para representar todos eles, né? Obviamente estávamos engajados sim na campanha da Léo por acreditar na garra, na autenticidade e que ela pode vir fazer uma forma diferente junto com os colegas o trabalho dela. Então eu queria que você finalizasse e mandasse o recado que você quisesse. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui hoje podendo falar
para todo mundo, né? O agradecimento pelos votos que eu obtive. E eu acho que me atrevo a agradecer em nome dos demais, que também foram eleitos, porque também foram votados, e as pessoas que foram facultativamente lá votarem. Então, eu acho que a gente tem que agradecer, porque foram pessoas que acreditam no seu potencial, acreditam no potencial de todos que foram eleitos. Agradeço principalmente aos meus amigos, que sem eles eu não teria chegado aqui. Se eu for nomear todos, posso esquecer e pecar e esquecer o nome de alguns. Então, eu agradeço a todos, eles sabem quem são, meus amigos, eles sabem da importância dessa minha eleição, da importância que eles tiveram e que sempre vão ter na minha vida. Né? E agradeço aos meus companheiros, que a partir de agora, a partir de janeiro, nós vamos estar juntos, e eu espero também que a gente possa desenvolver um bom trabalho. E o que eu vi entre todos os eleitos é a grande vontade de trabalhar, né, que todos têm, e todos são pessoas idôneas, pessoas que têm capacidade. Então, eu acho que nós vamos formar um bom grupo. E obrigada por essa oportunidade, amiga. Nada, imagina. E eu também quero agradecer, parabenizar a todos, a você, pela eleição, por todos, e eu tenho certeza, como você bem disse, a equipe é coesa, né? E é importante que seja assim, para que todos queiram fazer um bom trabalho. A cidade só ganha e podem contribuir com cada um com o seu trabalho, com a sua vivência, com a sua experiência de vida, para a evolução da nossa cidade, que já é pérola até no nome, né? Então, a gente fica por aqui. O Entre Linhas agradece a Leonice Ribeiro pela participação, representando aqui os demais também, todos os membros do Conselho Tutelar de Pérola, e a celebridade, como eu digo, no Entre Linhas aqui é você. E hoje foi Leonice Ribeiro. Obrigada.